Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Elielso e hoje eu vou fazer uma reflexão sobre um tema bem interessante que eu gosto muito e que fala sempre sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salmo 89, versículo de número 19. Eu quero ler para vocês e fazer uma pequena reflexão em cima do texto que eu vou falar para vocês aqui agora. Diz o seguinte, Então em visão falaste do teu santo e disseste, socorri a um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei o que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Eu porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso eu lhe darei o lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono, como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão, e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente deles a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha do céu é fiel. Veja esse texto que é bem interessante, uma promessa que Deus faz a Davi. E Deus diz, olha, eu vou cumprir porque eu prometi a Davi, não vou mentir para ele. Deus dizendo que não ia mentir para Davi. Bem interessante isso aqui. Mas observa só, uma profecia muito peculiar, muito interessante, que trata, aqui não é simplesmente uma mensagem para Davi. Todos nós sabemos que Davi prefigura Cristo, assim como Adão prefigura Cristo, assim como Moisés, assim como qualquer outro profeta, eles têm uma forma, um arquétipo, uma persona, né, que revela certos comportamentos ou certos poderes, vamos dizer assim, de Cristo. E em Jesus habita corporalmente toda a plenitude. Nos profetas habitavam partes, porções, né? Não era toda a plenitude de divindade que habitava neles, era parte, porções. Cada um com a sua porção básica, vamos dizer assim. Né? Em Jesus que habita corporalmente toda a plenitude. E isso é bem interessante. E aqui ele fala sobre a profecia que Deus escolheu Jesus, que era o mais esforçado entre o povo, né? Escolheu a Jesus porque Davi não é Davi que o texto quer demonstrar. Tá falando de Jesus, né? E ele o ungiu, colocou acima dos demais, lhe firmou, né? E outra coisa interessante é que liga esse raciocínio, que é a ideia de que Deus colocará uma mão dele sobre o mar e a outra sobre os rios. Se você estudar a Bíblia, você vai entender que mar significa povos e nações. Está falando do mundo. E rios está falando de fonte, está falando de nascente, está falando de Deus que é a fonte da vida, Deus, né? Então, quando coloca a mão de um lado em Deus e outro, mar significa dizer que ele é o mediador entre Deus e a humanidade. Ele é aquele que media. E aqui é bem interessante que também ele, com esse tipo de ação, ele invoca a Deus dizendo, Tu és meu Pai, meu Deus. Essa figura, ela é bem
mostrada no Novo Testamento quando Jesus ora. Jesus não chama Deus de Deus, ele chama Deus de Pai. É bem peculiar esta relação. E aqui mostra tudo isso. E uma coisa que me chama muita atenção, que existe uma polêmica entre os cristãos, que tem o salvo uma vez, salvo para sempre, e tem o crente salvação sazonal. Uma hora tá salvo, outra hora não tá, né? Porque, tipo, se pecou, vai pro inferno, se não pecou, vai pro céu, mais ou menos assim. E aqui, Deus não diz que a pessoa, se porventura, se você for de fato, como diz assim, filho de Davi, a sua descendência, né, o filho de Cristo, ou irmão de Cristo, ou discípulo de Cristo, não existe possibilidade de você cair. No sentido de se perder. O que acontece é o seguinte, Deus é bem enfático. Ele não vai voltar atrás daquilo que deu. O apóstolo Paulo fala que o dom de Deus é gratuito. E ele não se arrepende de dar o dom. O dom é dado sem arrependimento. Você talvez já tenha lido esse texto em Romanos. O dom de Deus é dado sem arrependimentos. Porque dom, é um presente. Ele deu. E todos nós sabemos que a salvação é um dom de Deus. Então ele dá para todo mundo e não lança em rosto. Ele não faz caso dessas coisas. Tá certo? Não, pelo menos não agora. Então, ele dá para todo mundo. Ele deu de maneira gratuita. Ninguém mereceu. Ninguém fez por merecer. Ninguém, produziu obras de justificação para merecer isso. Ele deu gratuitamente. Isso que fez aqui não é pelo mérito de qualquer tipo de ação, mas ele deu gratuitamente. E aqui ele mostra essa verdade como a promessa que ele fez. Que se ele deu, ele está dado. Aí alguns irmãos, mas a pessoa que pecar pode ir para o inferno? Depende do tipo de pecado também, né? Mas todo pecado existe consequência. Tá bom? Uma coisa que esses crentes, uma vez salvo para sempre, porque eles não acreditam nesse tipo de coisa. Mas acontece o seguinte, ó. Se você peca, como diz a Escritura, Deus vem com a vara para lhe corrigir. Você não vai para o inferno, você não vai ser condenado. Se você é filho de Deus, vamos supor o seguinte, você que é o pai, tem seu filho comete alguma coisa de errado, você vai matá-lo? Não. E você é mau, você é uma pessoa ruim, você é a pior pessoa do mundo. Quem diz isso não sou eu, é Jesus. Quando disse, bom mestre, ele disse, por que me chama bom? Bom é só é Deus o Pai. Só Deus o Pai é bom. Então, todos nós somos ruins. Paulo diz, todo homem é mentiroso e só Deus verdadeiro. Então, todos nós somos maus. E se nós somos maus, sabemos tratar os nossos filhos, como diz Jesus, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Se nós somos maus, saberemos lidar com os filhos rebeldes, quanto mais Deus. Deus não deixa sem punição. E a punição não é uma coisa ruim, porque as pessoas associam a punição a algo ruim. E lá em Hebreus fala o seguinte, que Deus corrige, Deus cuida com a vara todo aquele que ama. E aquele que não sofre castigo de Deus é porque não é filho de Deus. Aquele que não sofre castigo de Deus é porque ele não é filho de Deus. Entendeu? É um bastardo. É um bastardo. Quem diz isso? O apóstolo Paulo em Hebreus. Então, se você sofre algum tipo de repreensão na consciência por causa de erros, significa dizer que você é um filho de Deus. Ah, mas eu pequei. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não significa dizer que você não vai sofrer algum tipo de consequência. Você vai. E essas consequências, elas impactam de fato na vida por vir. Porque alguns sobre esse edifício construíram um patrimônio de ouro, outro de pedra, outro de barro, outro de feno.
E esses que não suportam o fogo, diz o apóstolo Paulo, que se queimarão, vão ser salvos, contudo, pela misericórdia de Deus. Porque na visão mundana dos homens, acho que aqueles que pegaram fogo são os que foram condenados, mas Paulo diz que não. Eles vão ser salvos, sim. Eles só não têm obras que tenha méritos, no sentido de que dará uma posição especial. Eles vão ficar numa posição diferenciada, diferenciada não no sentido melhor, mas diferente dos demais, né? Cada um vai ter uma posição no céu, cada um vai ter um tipo de glória, um tipo de corpo, de acordo com o que foi plantado. O apóstolo Paulo explica muito bem isso em Coríntios. Então é o seguinte, Deus, ele não condena o filho. Deus, ele não condena os seus filhos. Quando, por exemplo, na parábola do filho pródigo, como nós conhecemos, aquele que se tornou pródigo, aquele que saiu pelo mundo, não deixou de ser filho. Ele apenas deixou de obedecer ao seu pai. O seu pai nunca deixou de o amá-lo. Ele sempre foi seu filho e o seu pai sempre foi seu pai. Não mudou a relação entre os dois. Não mudou. Era um pai e era um filho. Mesmo com o filho tendo feito o que fez. Era sempre filho. Mas o que muda desse filho para alguns outros filhos é que esse reconhece o que Deus, o que seu pai tem na sua casa e retorna. Tem alguns desses filhos que preferem ficar. Vão se virar, vão pedir esmola. Mas tem esse filho que reconhece, ele volta de maneira pródiga. E tem aqueles filhos que acham que estão dentro, acham que são melhores. E Jesus, em alguns textos, ele fala o seguinte, olha, as prostitutas e os bandidos, vamos dizer assim, né, os salteadores, vão na frente do reino. E os filhos de Deus vão ser jogados, vão ser condenados. Ele usou uma disparidade muito grande para dizer o seguinte, olha, acorde para vocês, não é porque vocês estão santificados no seu corpo, ora, jejum, faz isso, vai para culto, lê Bíblia. Isso não é o que caracteriza uma pessoa santificada de fato, mas alguém que tem um coração disposto a sempre ceder para o Espírito Santo, sempre está disposto a fazer a vontade do seu Pai. Jesus usa outra parábola interessante, que ele diz o seguinte, que chama os dois filhos para a lavoura, para trabalhar. Um diz que vai, porém não vai. O outro, que nada disse, foi. E ele pergunta, quem dos dois cumpriu a vontade de seu pai? Aquele que diz que ia ou aquele que nada disse? Entendeu? Deus não se importa com o que você fala, mas com o que você faz. E essa é uma coisa muito interessante, muito importante. E aqui demonstra essa maravilhosa graça, esse dom maravilhoso que Deus nos deu, de sermos seus filhos. E se somos filhos, já somos herdeiros. E se você é herdeiro de Deus, você não fica perdendo a sua herança. Porque as pessoas pensam que o cristão, ele fica nessa coisa, porque criou-se uma espécie de dogma religioso, né, assim, de que as pessoas têm que estar naquele padrãozinho para serem aceitos por Deus. Ou seja, você tem que estar aceito de acordo com a comunidade para ser aceito por Deus. Ou seja, a cruz de Cristo é mesmo que nada. A cruz de Cristo foi invalidada. A cruz de Cristo foi escarnecida, foi pisada. Porque o que vale mesmo é o cumprimento das regras humanas que foi criado dentro das instituições. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas as pessoas colocam elas como superiores à revelação de Jesus. Quando você entra dentro da comunidade, é claro que você tem que obedecer todas aquelas regras que foram pré-estabelecidas ali dentro. Você vai
se adaptar à norma daquela comunidade, certo? Mas a norma da comunidade não é aquilo que valida a sua salvação, porque a sua salvação não é validada pelos comportamentos das comunidades. Um aceita isso, outro não aceita isso, e vai mudando as comunidades. Porém, o que Jesus fez é o que vale para a salvação. As regras dentro da comunidade servem para um convívio social dentro da própria comunidade. E às vezes isso atrapalha até mesmo as pessoas de dentro das comunidades, porque elas, quando erram num ponto, a língua daqueles que são santificados é maior do que eles, falam demais, criticam, são totalmente fariseus no seu interior, porque enxerga naquela constituição uma lei divina que lhes dá autoridade para julgar as outras pessoas ao ponto de as condenar. Não é nem simplesmente julgar o comportamento, é julgar e condenar. É tipo, essa pessoa vai para o inferno porque fez isso. Ou seja, não precisa mais nem passar pelo julgamento de Deus. A pessoa já colocou a outra pessoa no inferno. E esse tipo de comportamento atrasa. Muitas pessoas deixam de participar dessas comunidades por causa dessas pessoas que são usadas por Satanás, né? Com esse tipo de comportamento que aponta, que agride de maneira santificada. Agride, né? Porque o irmão usa isso, faz aquilo, aí os irmãos olham com os olhos santificados da carne, né? E julgam e condenam. Porque se a gente fosse colocar Jesus hoje, para muitos irmãos, Jesus estaria com certeza condenado. Os comportamentos de Jesus não era padrão, de acordo com as normas religiosas da época, nem com as de hoje. Porque os fariseus eram os mais bem comportados, aqueles que realmente se afastavam do mal. Aqueles que não iam para uma festa, para beber. Jesus era chamado de bebarrão. Por quê? Era porque era uma calúnia? Não, era porque Jesus bebia. E ele fala isso. Ele diz o seguinte, olha, veio João Batista que sem beber, sem comer e sem beber, vocês falaram dele, vocês não creram nele. Aí vem o filho do homem comendo e bebendo e você vem e fala com ele, né? Ou seja, você não quer saber de nada, vocês só gostam de apontar. Vocês só gostam de falar, vocês não querem de Deus. Vocês só gostam de exercitar a língua de vocês, que são maior do que vocês mesmos. E, né, traduzindo em miúdos o que Jesus falou, foi basicamente isso. Então, esse tipo de coisa é que atrasa, é o que divide, é o que separa. Ou seja, essas pessoas santificadas são usadas por Satanás para dividir, para separar, para segregar. Um corpo que era para ser o corpo de Cristo, mas não, passa a ser o corpo de um arquétipo de Cristo que é personificado às vezes pela figura do líder da comunidade, às vezes pela figura de uma suposta interpretação de textos que fazem com que as pessoas criem uma mentalidade fechada, diabólica, e que possivelmente levará muitas pessoas para o caminho da concorrência, né? Vai levar o caminho da concorrência. O apóstolo Paulo diz que ele não iria servir de pedra de tropeço para o irmão. Quando ele faz isso, ele está pecando, né? Aí alguns irmãos vão dizer, então vamos deixar os irmãos cometerem pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. É que você não deve pôr impedimento aos irmãos. Quando você olha o irmão, abre o olho do irmão com relação a algum tipo de comportamento, essa ação tem que ser diretamente para a pessoa e tem que ser em amor e não em condenação. As pessoas vão condenando, ou então as pessoas, em vez de chamar a pessoa para o canto, dizem assim, irmão, tal comportamento talvez não seja tão legal, tal aqui na comunidade, tal. Não, pelo contrário, não, fala para o terceiro
o terceiro fala para o quarto, e o último a saber é aquele que está sendo apontado. O último a saber. Ou seja, isso, estou falando, acontece, vamos dizer assim, 95, 99% das comunidades. São demônios, viu? São todos demônios. São pessoas usadas integralmente por Satanás. Ora, o jejum, até expulsam demônios, mas são usados por diabo. Porque não importa esses comportamentos assim. Jesus foi bem enfático. Eu profetizei, expulsei demônios. Nunca vos conheci. A parte de mim, carniça. Né? Eu nunca vos conheci. Ou seja, esse tipo de comportamento, esse tipo de autoridade, Deus dá porque Deus é bom. E é dom, você tem que entender, é dom. Dom Deus dá. E não lança em rosto. Deus não fica cobrando, eu te dei isso, tem que fazer a minha vontade. Não, Deus deu e pronto. Deus deu para o filho pródigo o que ele pediu. Não, meu filho, põe, vai. Usa da melhor forma que tu puder. E ele foi. E ele usou mal. Né? Ou seja, Deus dá. Você é que deve administrar ele. Quando Deus vier para a gente vier prestar contas com Deus, apresentar todas as nossas obras que nós tivemos feitas através do corpo, que seja boa, seja má, a gente vai ser pesado. Olha, eu te dei isso, dei aquilo, o que é que você fez? Ah, você fez isso, fez aquilo outro, e não cumpriu o nosso acordo inicial, que era: eu tenho misericórdia daqueles que têm misericórdia, certo? Eu tenho misericórdia daqueles que têm misericórdia. Aqueles que exercitam esse tipo de sentimento é aqueles que recebem esse sentimento. Uma oração, né? Que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou como devemos perdoar quem nos tem ofendido. Isso demonstra o seguinte: Deus te perdoa, porque Ele é bom. Mas Ele quer que você também seja bom como Ele é bom. Isso não vem, esse tipo de comportamento não vem através de uma lei. Deus escreveu elas em algum lugar e está lhe impondo essa lei. Não. É uma lei que Deus escreveu no coração de cada pessoa, e Deus espera que as pessoas se lembrem dela, que já está dentro de você, e a execute. Faça ela vir para fora. Faça com que essa lei que Deus já colocou dentro do coração de vocês, como diz Jeremias, não necessitará que ninguém vos ensine quem é o Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior. Todos. Então, isso já é uma realidade, não é algo futuro, já é uma realidade. Então, você já conhece Deus e não age de acordo com Ele, então significa dizer que você não está cedendo a Ele. Você precisa ceder para Ele. Ceder espaço no seu coração para que o que Ele é se manifeste através de você. E esse manifestar é o que vai revelar Cristo em cada um de nós. É o que de fato demonstra que nós estamos se cristificando. Estamos se tornando mais Cristos. Se tornando mais iguais a Cristo. Ou, como o apóstolo Paulo diz, em outras palavras, se tornando varão à medida do homem perfeito. Certo? É isso. Então, eu quero dizer, é sempre quando você faz uma reflexão das Escrituras, a maioria dos cristãos levam ou por um lado ou por outro. As pessoas não conseguem refletirem o que o texto diz em si. Não, eles preferem usar os seus argumentos teológicos para embasar as suas próprias crenças. E em vez de entender o que as Escrituras dizem, não, as pessoas usam os textos para fundamentar, para solidificar a sua própria certeza. Ou seja, nada muda. Eles não confrontam as suas próprias certezas. E é por isso que vivem mergulhados no erro. Porque ele nunca diz assim:
Será que o que eu estou pensando é errado? Não, eles já parte do pressuposto do que eles estão dizendo é a verdade absoluta. E o que os outros dizem é a mentira. E como eles já partem desse pressuposto, todas as leituras, orações, reafirmações, livros que ele lê, nunca é para confrontar as suas próprias ideias, é simplesmente para reforçá-la cada vez mais. E isso é danoso. As pessoas que são assim estão com dificuldade, precisam receber Deus para limpar isso delas, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem. E se vocês compreenderam, você curte. Se vocês não compreenderam, tá bom? Vocês botam no comentário. Eu sei que algumas pessoas não compreendem, não conseguem compreender porque alguns não têm muita leitura da Bíblia, aí fica difícil, porque a maioria das vezes as pessoas só ouvem aquela doutrina padrão, ou então algumas igrejas que hoje em dia é só música. Não que seja errado, não é bom a músicazinha, mas é só hino. E nada de leitura, as pessoas não fazem uma reflexão, uma coisa que fortaleça o seu espírito, e as pessoas ficam rasos no entendimento, né? E outras pessoas, leem muito, mas só para reafirmar o que já crê. Eles nunca questionam. É tipo um texto que eu estava lendo aqui agora mesmo. Deixa eu ver se eu encontro de novo. Que é Jesus, ele quebrando um paradigma dos judeus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mateus 22, acho que é 22. Olha aqui, ó. Olha só. Como eu falei no outro vídeo, Jesus era um questionador. Ele questionava as certezas do seu mundo, da sua época. Ele fala o seguinte, ó. Reunido os fariseus, interrogou Jesus. Que pensai vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi, com certeza absoluta. É filho de Davi. Jesus, né? É filho, aliás, o Cristo é filho de Davi. A certeza absoluta, né? Da sua religiosidade. Então, Jesus pega e ele coloca mais uma dúvida. Replicou-lhe Jesus, como Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso aqui é no Salmo 110, versículo 1. Aí ele diz o seguinte, ó, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Quebrou uma verdade absoluta da religião judaica e até hoje até da religião evangélica cristã. Jesus é filho de Davi. Jesus falou o seguinte. Jesus não, na época é a ideia Cristo, né? Porque as pessoas não sabiam que Jesus era o Cristo, então Cristo é filho de Davi. E Jesus disse, não, no texto bíblico da época, que era a Torá, né? O Velho Testamento, Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, chama o Cristo de meu Senhor. E se você vai estudar a história, você vai entender que essa figura de Senhor só é falada com quem é superior, Senhor. Não é algum tipo de educação hoje, que as pessoas falam um com os outros, ei Senhor, não Senhor, com respeito e tal. Não era simplesmente isso. Isso só era dito se fosse alguém realmente superior, no sentido de um pai ou um senhor humano, mas era uma figura superior. Então Jesus diz, como é que ele chama Cristo de Senhor, se você diz que Cristo, né, era filho de Davi? Então, esse tipo de questionamento as pessoas não fazem. As pessoas simplesmente absorvem as coisas. Só absorvem. Não é errado absorver as coisas. Mas você não foi chamado aqui para ser você é uma ovelha, certo? Mas você não deve se comportar como aquelas ovelhas do mato. Você deve ser prudentes como uma serpente e simples como uma pomba.
Quando fala que você é uma ovelha, não significa dizer que você vai ter que se tornar uma ovelha literalmente. É só um simbolismo para contrastar com a ideia de pastor. E você tem que pegar todas essas figuras de arquétipos, esses arquétipos que a Bíblia fala sobre nós, e compreender e assimilar essas coisas da nossa personalidade. E uma coisa essa que é bem chocante também, que se você for analisar é bem profunda, ser astuto como uma serpente, ser prudente como uma serpente, e simples como uma pombinha, né? Um pássaro. Ou seja, ser simples como uma pomba e astuto, prudente como uma serpente. Ele deu um contraste de duas coisas que são diametralmente opostas, mas que você tem que incorporar todos os dois arquétipos em si e ser simples na face do mal, como diz os apóstolos, né? Você tem que ser simples, você tem que ser manso, você tem que ser humilde, mas nunca ingênuo, tá bom? Você tem que entender a malícia do mundo, você tem que saber o que é mal, para poder, até mesmo para combatê-lo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Graças e paz a todos. Amém.